Bom, beleza. Então, bom dia a todos aí. Bem-vindos a mais um seminário aí do PRH 4.1, né, de tecnologia digitais no setor de óleo e gás. Hoje a gente vai ter a apresentação aí do Dr. Carlos Baisel, né, pesquisador da COP, uma apresentação sobre detecção e classificação de exudações usando sensoramento remoto e aprendizado de máquina. Tá? Carlos, obrigado aí por ter vindo apresentar esse trabalho. Pessoal, fica à vontade aí para levantar a mão aí para fazer perguntas, né, no meio da apresentação. Passa a palavra aí para o Carlos. Carlos, você vai pedir para você se apresentar e falar um pouquinho de você antes de começar, tá? E obrigado aí, boa apresentação, tá? Tá ok. Eu agradeço o convite, né, para apresentar nesse programa de recursos humanos da COP, e é sempre um prazer, né, poder a gente mostrar a nossa tecnologia, toda a história, né, que a gente já tem feito aí já há um tempo, juntamente aí nessa parte de detecção de óleo no mar, e detecção de óleo no geral. Então é isso. Aí minha história começou, eu sou geólogo de formação, fiz mestrado no INPE, em sensoriamento remoto, tenho doutorado na COP, UFRJ, e no LANCE, né, na parte de modelagem computacional e engenharia, com o próprio Alexandre Vzukov, foi meu orientador, e o Fernando Pelon de Miranda. E eu estou na COP desde 2001, né? Então a gente já tem 21 anos atuando nessa área, e assim, teve toda uma evolução, né? Eu fiz o doutorado aí, e acabou que, por uma oportunidade também que a COP permite, eu fiz um spin-off, né, de um laboratório, pela própria experiência do doutorado, e hoje eu tenho sou dono de uma empresa, né, que é a Geospatial Petróleo, que é um spin-off do laboratório de sensoramento remoto por radar, que estava ligado que está ligado ao LANCE, ok? Então, vamos lá. Vou começar aqui a apresentação, vou compartilhar minha tela aqui. Bom, acredito que vocês já estejam vendo aí, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa detecção e classificação de exudações de óleo com o aprendizado de máquinas, né? O que nós fizemos ao longo aí de 22, 23 anos, já desde 1999, tá? na geoquímica da Petrobras, e chegamos aqui até o momento, né? Então, a gente já começa aí com uma imagem do Golfo do México, onde a gente tem uma imagem satélite do MODES, e a gente já começa a ver ali uma série de risquinhos nessa ponta aqui, que correspondem às exudações de óleo. Aqui tem um sunglitch, tem imagens aqui, essas nuvens, né? Ou seja, são alvos que atrapalham na interpretação e aquisição das imagens. Vamos lá. Então, essa apresentação está organizada da seguinte forma, né? Eu vou primeiro apresentar o que são as exudações de óleo, vou falar um pouco sobre os satélites imagiadores, o SAR, que é o Synthetic Aperture Radar, os mecanismos de aquisição do dado SAR, como é que eu interpreto uma imagem de radar e diferencio o que é um oil slick de um falso alvo. Eu tenho uma interpretação contextual, depois eu faço uma elaboração, aí a gente já com toda uma base de dados, eu monto essa base de dados e aplico o método de aprendizado de máquina. Aí, como eu faço o pré-processamento dessa parte e a manipulação da base de dados, está errado aqui, e os resultados dos modelos de machine learning, a análise desses modelos e a aplicação dos modelos escolhidos numa região específica para a gente ver como é que funciona. Então, vamos lá. O que são exudações de óleo? Exudações de óleos, elas correspondem à migração de hidrocarbonetos oleosos, né, desde o reservatório até o oceano oceânico, no caso da região offshore,
ou a superfície terrestre através de regiões favoráveis, como, por exemplo, falhas geológicas, né? Então, a gente começa a ver um desenho aqui, ou seja, a gente tem o óleo dentro de um reservatório, ele pode migrar, e aí ele, por densidade, ele vai indo, ele escapa, né, vai até o fundo do assoalho oceânico, escapa até a superfície, ou na superfície da Terra também, né? No caso dos oceanos, ele ascende por densidade até a superfície, formando uma fina camada e derivando, formando as condições, de acordo com as condições oceânicas e climáticas, né? Neste caso, são denominados sípedes líquidos. Essas hidratações possuem uma função importantíssima no processo exploratório do petróleo, porque elas indicam a ocorrência de um sistema petrolífero ativo atuando no momento, especialmente em regiões de fronteira exploratória. Se a gente fosse, por exemplo, o que acontece hoje na Bacia de Santos, offshore do pré-sal, há 20 anos a gente estava observando exudações de óleo naquela região, que hoje tem lá os campos, lá, por exemplo, de Tupi, Sapinhoá, campos assim, no alto de Tupinambá, né? Vamos lá. Aqui tem um exemplo como é que acontece em terra, né? Exudações de óleo onshore. A gente vê aqui uma piscina de óleo, ou aqui, por exemplo, aqui rochas, aqui é falha, né? Aí ele acaba solidificando, vira um asfalto, né? Então, às vezes, existe o macro seepage e o micro seepage. O macro é quando você tem você praticamente vê, né? Você vê assim, a exudação mesmo saindo. O micro seepage, na verdade, são gases que eles vão ascendendo na coluna estratigráfica, chegam à superfície e podem causar alterações na superfície, como, por exemplo, minerais de argila, carbonatos, na troca entre o ferro ferroso e o ferro férrico, e, inclusive, em anomalias geobotânicas. Então, na parte onshore, eu não observo o óleo, mas eu posso observar essas características aqui de alteração desses minerais e na própria alteração da vegetação, né? Na região offshore, o que acontece, né? Como eu comentei, né? A gente tem lá os reservatórios e, às vezes, você pode ter perturbações no sedimento, como, por exemplo, o sal. O sal, ele vai por densidade, ele ascende na coluna estratigráfica, gera uma série de perturbações. Essas perturbações podem criar falhas, dutos de saída, e aí esse óleo acaba migrando e ele migra e vai até a superfície, né? Aqui a gente tem um filme, acredito que vocês estejam observando aqui, de um óleo, né, das gotas de óleo saindo constantemente e ascendendo, né, até a superfície do mar. E onde, às vezes, você tem essas exudações, você tem um habitat com uma série de tubos de vermes, caranguejos, conchas, tem toda uma microfauna que atua naquela região, que se alimenta exatamente desse metano que provém ali da exudação, tá? Vamos lá. Aqui eu estou mostrando assim, alguma parte esquemática, né, de como é que esses CIPs acontecem também, aí, por exemplo, no Golfo do México, né? Então, a gente tem aqui, onde você tem esse xizinho que normalmente uma simbologia para o sal, né? Que são os estratos, né? Esses pretinhos são como se fossem os campos de óleo. Então, quer dizer, o sal entrou, aí o óleo ele pode ir migrando, ele vai migrando, vai migrando até a superfície do assoalho oceânico, e daí aí ascende na coluna d'água, chegando na superfície, né? Então, aqui é um esquema de falhas, né, nessa parte direita. Aqui são às vezes, os óleos, as anomalias que vêm. E aqui são as falhas que, às vezes, não que a gente não vê com sal aqui, mas são falhas que também geológicas, quando, às vezes, você abre, né, abre o oceano aqui, e esse óleo pode migrar e sair aqui na superfície, né? Outra coisa que pode acontecer também com essas exudações de óleo assim, às vezes, a gente observa ela na superfície do mar,
mas não quer dizer que o reservatório esteja exatamente ali embaixo. Elas podem ter migrações que a gente chama, né, laterais extensas, né, de 50, por exemplo, no caso aqui, 50 quilômetros. A gente já teve a oportunidade de fazer modelagens também de bacias, onde a gente vê que essa migração lateral ela pode acontecer a centenas de quilômetros, né, em relação ao reservatório até a saída. Aqui também é um esquema desse espectro de exudações controlada por diferentes contextos geológicos, né, quando você aumenta o tipo de sedimento, se é lama, se é areia, né? Então, aqui é só uma parte esquemática, como é que isso acontece no mundo. Às vezes você tem observação por aviões, né? Ou observações aí, como elas acontecem às vezes, por satélites. Né? Bom, então agora a gente vai para a parte dos satélites propriamente dito. A gente tem aqui o Sentinel-1, que acho que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir na semana passada com o Fábio, que faz parte da missão Sentinel. São vários satélites, e o Sentinel-1 ele é um satélite de observação da Terra em radar. Existe o 1A e o 1B, sendo que o 1B hoje está fora de operação por um problema, estão tentando voltar a tornar ele voltar à operação dele. Está com um probleminha, mas se não conseguir, eles pretendem adiantar o lançamento do satélite 1C. Tá? Quer dizer, a missão Sentinel-1 sempre é do SAR. Tá? E qual é o objetivo dele? É o monitoramento oceânico e terrestre. Então, a gente tem aqui, basicamente, aqui, ele tem um ciclo de repetição de 12 dias, ou seja, a cada 12 dias ele adquire uma imagem no mesmo local, e ele atua na banda C, que é de 5,40 GHz. Tá? E aqui, um outro fato importante também é a polarização, ou seja, ele emite um sinal na polarização vertical e recebe na vertical, ou pode emitir na vertical e receber na horizontal, ou ao contrário. Ele pode emitir na horizontal e receber na horizontal, e pode emitir na horizontal e receber na vertical. E o ângulo de incidência também é outro fator importante para a observação de óleo na superfície do mar, porque ele vai de 20 a 45 graus, ou seja, ângulos muito extensos não interessam, a gente não consegue mais ver o óleo na superfície do mar. Aqui eu tenho um esquema da imagem disponível na internet, que o Sentinel-1 ele tem um acervo de dados imenso que está disponível na página do Copérnicos, e desde 2016, então, a gente pode montar série de dados muito interessantes para observação de regiões aí offshore, né? E aí a imagem que a gente usa, no caso, é uma imagem dessa IW, né, que ela tem uma largura que a gente chama SWAF, de 250 quilômetros, tá? E o ângulo de incidência variando de 29 a 46 graus, o que é possível observar as manchas de óleo na superfície do mar. Tá? Então, aqui tem um esquemazinho do satélite, tá? Como é que ele funciona. Então, ou seja, na parte próxima a ele, que a gente chama do near range, o sinal ele é mais forte. Na parte mais distante, que é o far range, o sinal é mais fraco. Mas tem todo um processo de calibração dessa imagem, onde a gente consegue resgatar os dados originais, que normalmente são em decibéis, para poder fazer um processamento, por exemplo, e extrair atributos radiométricos dessa imagem. Atributos radiométricos, por exemplo, de uma feição que a gente vai ver mais à frente. Aqui tem a série de satélites RADARSAT-1 e RADARSAT-2, que também é um outro satélite que tem um acervo de dados enorme, mas, no entanto, ele já é comercial. Tá? Também é na banda C. Aqui nós temos aqui o RADARSAT-1, ele só tinha uma visada lateral para a direita, e o RADARSAT-2 ele já foi mais versátil, ele tem uma visada lateral tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui são os vários modos, né? Quando a gente quer pedir uma imagem de radar, normalmente
a gente tem uma área de interesse, a gente envia essa área de interesse para o provedor do satélite, fala assim, olha, eu quero imagiar determinada região. Aí ele vai me dar as opções, ó, o satélite vai passar nessa região tal hora, e aí ele fala assim, ó, tem tantas imagens aqui, ou nesses modos, ou com esse ângulo de incidência aqui que você pode adquirir a imagem. Então, aí eu vou optar, quero essa ou não quero aquela. Então, o RadarSat já tem essa versatilidade. E aqui estão os modos, né, porque tem modos assim, de imagens de 50 quilômetros, 40 quilômetros. Como a gente está trabalhando na superfície do mar em regiões extensas, interessa mais modos com maior, com área abrangida maior. Por exemplo, 300 por 300 quilômetros, essa de 150 por 150 quilômetros, e o ângulo de incidência também dentro desse range aí, porque às vezes tem ângulos de incidência maior que também, mesmo nesses modos, que não nos interessam. Bom, e como é que funciona, então, o mecanismo de interação dessa energia eletromagnética com o óleo e a água? Tá? Aqui embaixo, a gente consegue ver uma imagem de radar. Tá? Nessa imagem, a gente já consegue observar como é que funciona. O radar, ele passa, a energia incidente, ele emite, né, na superfície do mar, existe o que a gente chama de ondas capilares, que não são as ondas grandes, são grandes, são aquelas ondinhas pequenas, né, ou seja, que vão interagir com o pulso, né, esse pulso normalmente em torno de 5,3 centímetros, eles vão interagir com esse pulso, com aquelas ondinhas que estão na superfície do mar. Então, o que acontece? Quando você emite, ele bate na superfície do mar, ele pode refletir. Quando você tem uma plataforma ou um navio, esse pulso ele vai voltar forte para a antena do radar. Então, quando ele volta um pulso forte, o que a gente chama de retroespalhamento, você vai ter mais forte, mais brilhante. Né? Então, aqui a gente tem a representação da imagem. Então, tem pequenos pontos brancos nessa imagem aqui inferior que são relacionados a navios. Na superfície do mar, ou seja, você tem uma que a gente chama de reflexão difusa. Né? Então, a gente tem uma tonalidade do cinza médio. Ou seja, por quê? Porque alguma coisa volta para a superfície do radar com aquelas ondas capilares. Né? E depois, quando você tem o óleo na superfície do mar, o que o óleo faz? O óleo aumenta aquela tensão superficial, né? Então, quando ele aumenta, ele se torna um espelho. Essa ideia é que ele se torna um espelho. Então, pouca coisa, muito pouco, volta para a antena do radar. Então, o que a gente chama de reflexão especular, onde você vai ter uma tonalidade cinza escura, que são exatamente essas feições mais escuras ou preto, próximas ao preto aqui, que a gente está vendo na imagem. Porém, outras coisas também causam essa feição escura na imagem no radar, como, por exemplo, a ausência de vento, o baixo vento. Ele também, ele não tendo vento, a superfície se torna um espelho e fica escura também, ou seja, não vai voltar nada para a antena do radar. Então, é o que a gente começa a chamar de falso alvo. A gente vai ver aqui para frente, por exemplo. Então, vamos lá. Como é que a gente associa essas feições escuras na imagem de radar? Então, a gente pode ter duas formas de associar, que são as feições de óleo, que a gente chama de oil slicks, que podem ser o óleo derramado ou a exudação natural, e os falsos alvos, que na literatura também são false targets ou lookalikes. Então, nas exudações de óleo, nas feições de óleo, né, a gente tem exudações de óleo e os derramamentos. E nos falsos alvos, a gente pode ter baixo vento, óleos biológicos, floração de algas, frentes atmosféricas e tempestades, água de lastro, que ainda é um óleo também, tá? Mas não é aquele óleo tão forte quanto a gente vê, às vezes, em alguns derrames, descarga de efluentes, zonas de ressurgência e sombras de vento em zonas protegidas. Então, o que a gente precisa fazer numa imagem é como diferenciar essas, ou seja, tudo é uma mesma mancha, quer dizer, são manchas escuras.
Então, como a gente vai diferenciar essas manchas escuras na imagem SAR? Então, aqui a gente já começa. Quando a gente tem uma imagem de radar, a gente já começa a ver aqui a imagem cinza, tá? Então, a ideia é que para cada imagem que você adquira, você também pega um kit meteoceanográfico. Esse kit ele é composto pelo dado de vento, por dados de concentração de clorofila, que também aumentam a tensão superficial, e temperatura do topo de nuvens. Então, nesse canto superior esquerdo aqui, a gente, por exemplo, vê que essa é uma grande mancha escura. Essa imagem aqui é uma imagem que ela tem em torno de 150 quilômetros, ou seja, uma imagem gigantesca, escura. E aí, quando a gente olha aqui na barra de escala do dado do vento, a gente vê que tem, no pequeno frame aqui em relação a essa imagem radar, vê que tem um núcleo aqui onde o vento é muito baixo. Então, a gente consegue consegue comprovar que o vento, o que a gente está vendo na imagem de radar. Ou seja, o vento muito baixo, a gente não vai conseguir ver muito. Tem óleo aqui nessa imagem, mas a gente não consegue ver. Por outro lado, quando você tem um vento muito forte também, por exemplo, aqui com mais de 10 metros por segundo, você também você aumenta a rugosidade da superfície do mar e, apesar de você ter óleo na superfície, você não consegue ver aquele óleo, né? Aqui no caso da concentração de clorofila, por que é importante esse dado também? Que são as algas. Isso acontece muito aqui na bacia de Campos também. A gente vê aqui na região da costa, que isso aqui é no Golfo do México, um exemplo do Golfo do México, e a gente vê que tem aqui uma mancha escura. Essa mancha escura indica uma alta concentração de clorofila, tá? Que ela, né, no caso daqui, que foi tirado com um dado MODES, né? E a gente, quando vê na imagem radar, opa, tá aqui também comprovada aqui essa alta concentração de clorofila. Então, a gente já vai descartar essa mancha também. O radar, ele é um sensor ativo que pode normalmente adquirir, por ser ativo, ele não depende da iluminação solar. Então, ele pode adquirir dados de noite ou de dia, tanto faz, a cada 24 horas, e também sob condições meteorológicas diversas, ou seja, pode estar chovendo, pode estar ou não. Mas a temperatura do topo de nuvem, o que ela vai fazer? Ou seja, quando eu tenho aqueles cúmulos nimbus que são muito fortes, eles podem, na verdade, eles fazem esse efeito aqui. Eu tenho uma célula de chuva, um vento, que ele desce muito forte na vertical, ele chega na superfície do mar, aí ou seja, ele tem aquela superfície que ele para, né? Ele vira, né? Ele passa a ser horizontal. Então, eu tenho aqui uma rugosidade forte, assim, como se fosse um círculo, aqui, uma elipse, uma auréola, e no centro, às vezes, eu tenho uma suavização, porque aquela chuva está passando ali, e eu vou ter uma coisa mais escura. E essa nuvem ela vai caminhando com o vento, né? Então, quando eu tenho aqui, eu tenho aqui pequenas nuvens que eu estou sinalizando aqui, que eu vi que tem aqui alguns núcleos de chuva aqui, e chega na imagem de radar, eu consigo ver. Só que eu vejo essa borda, então parece como se fosse uma bacia na imagem. Então, eu já descarto também essas manchas escuras. Aqui a gente vê uma frente atmosférica também muito forte acontecendo na imagem, né? Então, por isso é importante ter esses dados meteossonográficos no mesmo tempo de aquisição da imagem de radar. Aqui eu tenho exemplo de várias outras identificação para a gente poder eliminar esses falsos alvos. Por exemplo, aqui zonas de ressurgência, né? A zona de ressurgência, ela na verdade, como ela tem uma diferença de temperatura, às vezes essa diferença de temperatura ela é sutil e ela consegue suavizar um pouco a rugosidade na superfície do mar. E aí eu consigo, por exemplo, detectar aqui um vórtice aqui na bacia de Campos. Eu tenho aqui mais um exemplo de uma frente atmosférica.
Óleos biológicos, que também acontece, né? Óleos de baleia, alguma coisa assim, né? Que eles, na superfície do mar, com baixo vento, eles parecem muito com os slicks, mas eles, na verdade, têm essa forma assim, muito difusa e dispersa. Descarga de efluentes, ou seja, são óleos que são lançados aqui, quer dizer, águas de rio com sedimentos, né, esgoto, muita coisa pode ser lançada aqui, aí acaba também aumentando essa tensão superficial. Zonas de vento em regiões, sombra de vento em zonas protegidas, ou seja, assim, o próprio relevo protege do vento e aí vai me dar uma feição escura e em regiões próximas assim eu posso confundir com feições escuras, com feições de óleo também. E a própria água de lastro, como eu falei, que pode ser, que na verdade é um óleo, só que é um óleo bem mais, é uma água oleosa. O que a gente pega? Aí quando nós temos essa imagem SAR, aqui já é uma imagem do Sentinel, né? Ou seja, eu tenho 250 quilômetros aqui, eu vejo essa imagem aqui, a gente aplica um classificador textural, é uma classificação não supervisionada, onde o que me interessa aqui é separar o que é escuro do background, do que não é. Ou seja, não me interessa aqui os navios, nada, só vou pegar aqui o que essas feições escuras. Então, o objetivo é esse, né? Discriminar a área de textura lisa, sem rugosidade, de áreas com textura intermediária a grosseira. Rugosidade relativamente alta em imagem de radar. Então, quando eu aplico a função semivariograma, eu vou ter essa imagem aqui, né? Ou seja, o que está em vermelho são as feições escuras que vão ter em algumas feições de óleo, e tem aqui todo o meu falso alvo aí que a gente já consegue identificar também, né? Então, para aquela mesma imagem, eu tenho o meu kit meteoceanográfico, e o que eu tenho aqui? Então, eu já consigo, eu já identifiquei algumas pequenas feições aqui. Na minha temperatura da superfície do mar, eu vi que eu tenho aqui uma temperatura diferente relacionada às zonas de ressurgência. Eu vejo que eu tenho essa barriguinha, uma pequena barriga, uma entrada aqui na imagem de radar, ou seja, aqui eu já tenho uma diferença aqui, que corresponde exatamente a essa diferença escura na imagem de radar aqui nessa parte oeste, né? Em relação a topo de nuvem, eu não tenho nada que alterando, né? Dizendo assim, tem uma feição relacionada à célula de chuva. Eu tenho meu campo de vento do SAR, tirado aqui da própria imagem, e tenho um campo de vento também tirado do Windsat, com a própria direção. Em ambas, eu já consigo identificar que o meu vento na parte norte da imagem, né, noroeste, tá baixo, né? Então, isso aí eu já tenho já me indica que eu tenho que eliminar qualquer feição nessa região. E na minha concentração de clorofila também, eu vejo que tem uma alta concentração de clorofila exatamente nessa mesma região aqui, né? Nessa parte oeste aqui, ou seja, então eu tenho baixo vento com clorofila, então tudo isso aqui eu vou eliminar. Então, ou seja, nenhuma feição nessa região aqui, eu posso dizer que seja óleo. Pode até haver óleo aqui, mas aí já complica para eu identificar. Por outro lado, nessa região livre aqui no meio, aqui onde eu tenho essa rugosidade um pouco mais normal, eu observei algumas feiçõezinhas, né, que estão aqui, e essas feições já me interessam, eu já interpreto ela como oil slicks. Então, aqui, como reforçando, eu vejo aqui aquela alta concentração de clorofila. Aqui eu tenho óleos biológicos juntamente com baixo vento. Aqui eu vejo aqui já vi algumas feições escuras com uns pontos brilhantes, ou seja, já indica que são derrames de plataforma. E nessa região aqui mais a leste da imagem, ou seja, mais offshore, bem mais offshore, onde eu não tenho praticamente nenhum navio, nada passando naquela região, já me indica a existência aqui de exudações de óleo, que a gente chama dos speed leaks. Aqui estão elas com mais detalhe, né? Então eu tenho aqui, eu tenho aqui a feição de óleo, aqui eu tenho ela vetorizada. Isso é importante, ou seja, o classificador textural, por que ele é importante? Porque ele vai me dar de forma mais fidedigna e mais precisa possível
essas feições de óleo, ou seja, eu vou aplicar, a gente vai ver mais à frente, eu vou aplicar a função semivariograma e vou classificar, e depois eu vetorizo aquela feição e levo isso para uma base de dados. Então, exatamente o que a gente vai ver agora. Eu tenho aqui uma interpretação dos óleos líquidos, como é que isso funciona num sistema de informação geográfica, né, ou o que a gente chama do GIS. Tá? Então, aqui já é uma imagem radarsat também no Golfo do México. Aqui é a região costeira, aqui é a Lagoa de Termos, aqui é a exudação de Cantarell, que é uma exudação famosa, né, talvez a maior exudação do mundo. A gente vê que ela tem, às vezes tem 50, 100 quilômetros aqui, só de exudação, e é uma região de produção também do Golfo do México, e a gente vê que tem derrames aqui, e vê uma série de outras feiçõezinhas escuras aqui, que são exudações de óleo que acontecem naquela região. Então, a gente vai ver aqui, ó. Então, por exemplo, eu estou dando um zoom naquela região lá das exudações, eu tenho até aqui um ponto brilhante, que é um navio que está passando aqui, mas ele não está... Eu tenho aqui um pequeno rastro atrás dele, que é a esteira de popa, que também ela tem... a gente pode observar essa feição, às vezes, dependendo da rugosidade do vento, a gente consegue observar a esteira de popa do navio, mas todas essas feições escuras que estão aqui são exudações de óleo. Como é que a gente vai ver isso? Então, primeira coisa, a gente pega a imagem de radar, ela está aqui, aplica a classificação textural da forma, ou seja, mais fidedigna possível, né, mais precisa possível, né? Então, a gente fez essa classificação textural, onde a gente tirou o que é o óleo do background, aí a gente faz a vetorização dessas feições, então a gente depois dá uma averiguação e valida esses vetores, ou seja, a gente pode observar que realmente o vetor está correspondendo exatamente ao que é a feição, e às vezes, assim, o pessoal, às vezes, por aí, em outros lugares, não tem muita paciência, então o pessoal tira de uma forma, de um threshold, ou uma forma um pouco mais grosseira, você acaba não tendo a precisão da feição, que a gente vai ver que é muito importante depois na parte de inteligência artificial. A gente exporta essa feição para um GIS, então o que a gente tem aqui? A gente tem essa feição observada aqui, e com essas estrelas aqui a gente vai ver que são pontos de exudação no fundo do mar. O mapa, essas isolinhas que a gente vê aqui são cotas batimétricas, ou seja, menos 1.600 metros, menos 1.500, menos 1.400, né? Então, a gente vê que tem aqui, isso aqui são... Essa irregularidade nas isolinhas é exatamente em função dos domos de sal que tem ali no Golfo do México. Então, quando a gente começa a observar isso aqui, a gente vê aquela feição que nós levamos, elas estão saindo ali daquele ponto. Aí, se você coloca isso tudo com a base de dados que você já vem montando, então a gente vê isso aí, ou seja, todas essas feições embaixo são feições de exudações de óleo de outras imagens, em outras datas, que a gente consegue perceber, né? Consegue mapear aí com o tempo e monta uma base de dados. E aí, de posse dessa base de dados, a gente vai agora fazer a interpretação desses óleos líquidos no GIS. Então, a gente pode ter um contexto geológico de exudações de óleo. Então, aqui a gente vai ter cluster de óleos líquidos, que a gente chama, né, são os clusters, ou seja, essas feiçõezinhas pequenas aqui em cima, ou seja, com diferentes cores, significam diferentes datas. Ou seja, eu pego uma data de uma imagem radar, interpreto, vi uma feição aqui num dia, depois vi uma feição saindo aqui. Ou seja, então eu consigo identificar na região do Golfo do México, praticamente, por como é uma região um pouco mais protegida, eu consigo identificar o local de exudação por isso eu valido que isso aqui é uma exudação de óleo. Tá? Então, ela é uma informação que a gente, com o tempo, foi validada na Pemex, depois, assim, o próprio cluster, ele valida aquela feição observada. Aí aí eu posso interpretar aquelas feições, por exemplo, como é que elas estão acontecendo no Golfo do México. Então, aqui eu tenho um mapa de contorno estrutural de uma determinada camada no extrato sedimentar. Então, eu tenho os turbiditos, onde também aquilo ali pode ter uma acumulação de petróleo.
né? E aqui eu tenho falhas geológicas, né? Eu tenho um mapa aqui de contornos de isópicas, ou seja, espessuras, tá? E aí eu, por eu aplico uma metodologia aqui fuzzy, e eu posso, por exemplo, indicar aqui que a gente chama de Fuzzy Migration Map, ou seja, onde é que pode estar tendo maior migração aqui em relação a todo esse meu contexto geológico e onde é que o óleo pode estar escapando, justificando aqueles clusters, aqueles pontos onde ele está exudando e onde eu estou vendo lá na superfície do oceano. Tá? Por outro lado, né, na parte de fontes poluidoras, que é bem mais fácil, a gente vê aqui, essas linhas são dutos e esses pontos são plataformas. E aqui o que a gente chama lá no Golfo do México, isso aqui são ativos, ou seja, são conjuntos de plataformas que operam ali na exploração dos hidrocarbonetos. E a gente vê que assim, cada cor dessa corresponde a uma data também. Então a gente vê, tem aqui essa plataforma que está vazando mais, aqui, então a gente vê aqui, tem até um histogramazinho mostrando aqui por ano, o quanto aquela plataforma vazou nas imagens adquiridas naquele ano. Né? Então a gente vê quem polui mais e o quanto polui. Né? Essa aqui é uma experiência que a gente teve de detecção de óleo no Golfo do México. Né? A gente teve lá um projeto com 12 anos de monitoramento de oil leaks para a Pemex. A gente praticamente foram identificadas 14.012 feições de oil leaks, sendo 7.930 de oil spills e 6.082 de seepage leaks. Né? Esse aqui foi um projeto onde a COP foi contratada para interpretar essas imagens. A Pemex contratou a McDonald Detweiler, que era dona do Radasat, ou seja, só foi feito com imagem Radasat, e aí a MDA, no caso, subcontratou a COP, né, e a gente fazia todo esse serviço de detecção. Então, ao longo de 12 anos, a gente pôde montar uma imensa base de dados, que a gente pode ver aqui nessa região que a gente chama de salina profunda. Essa aqui é a região de Cantarell, onde você tem a exudação de Cantarell, que é grande, e aqui são os vários CIPs que acontecem aí na região lá da Salina Profunda, que foi uma informação que, na verdade, a gente foi contratado para fazer o monitoramento dessa região de Cantarell, inclusive com os espios. Essa região aqui foi um subproduto que aconteceu e, com o tempo, a gente foi comunicando isso à Pemex, e a Pemex foi realmente, para elas foi uma surpresa, porque só o campo de Cantarell, praticamente, com outros campos em terra, obviamente, eles sustentavam a exploração e a necessidade de óleo e gás no México. Com o tempo, esse campo de Cantarell foi depletando, e havendo a necessidade de descobrir mais campos, né, essas exudações aqui foi uma ferramenta importante para a exploração da Pemex, que passaram a fazer linhas sísmicas aqui nessa região. Hoje já estão aí, já tem blocos de exploração aí nessa região, mas há 20 anos atrás, tudo isso foi uma novidade para eles. Aqui está, por exemplo, a região de Cantarell, onde a gente tem aqui esses pontos vermelhos são as plataformas, são os complexos, as linhas são os dutos, e aqui em amarelo a gente tem a falha de Cantarell, praticamente. Né? Então, e assim, em azul seria as falhas de subsuperfície, ou seja, uma região extremamente complexa estruturalmente. Aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que é essa exudação de Cantarell, ou seja, a gente pode ver aqui que a falha, ou seja, é uma região de 40 metros somente de profundidade, ou seja, o óleo ele sai por aquela falha, ele diverge aqui, né? Aqui a gente tem um complexo de uma plataforma, aqui a gente tem uma outra visão, né? Uma visão de frente aqui também uma outra visão, e como é que elas acontecem na imagem de radar. Então, aqui é onde tem esse ponto aqui, essa estrela, ela é o ponto de saída da exudação. Aqui a gente já começa a ver que também tem outros derrames aqui de outras plataformas. Né? Aqui também tem
uma imagem com a exudação. Quer dizer, essas imagens que estão aqui embaixo não têm relação com a imagem de cima, tá? É somente para exemplificar que Cantarell está sempre exudando, está sempre saindo óleo aqui dessa região, né? Aqui a gente tem, aqui mostrando aqui também como é que ela, um pouco aqui, essa exudação, ou seja, ao longo de 12 anos, ela sempre, toda a imagem, ela praticamente aparece, né? Então, como é que acontece? Ela sempre diverge para a região oeste, ou seja, aqui no Golfo do México, né? Aqui, quanto é que foi a produção, né, em barris por dia, ou seja, nós chegamos aqui em 2006, 2007, Cantarell chegou a produzir mais de 2 milhões de barris por dia, somente Cantarell, tá? Aí, logo, com o tempo, isso aqui foi caindo, e aí a necessidade de explorar outras regiões. Então, aí, aqui também, o que é um cluster de exudação de óleo? Um cluster, ele é interpretado como um grupo de CIPs, né, como eu já apresentei anteriormente, que eles compartilham o mesmo ponto geográfico no espaço, né, a mesma saída. Então, a gente vê aqui, são várias datas de CIPs, né, observadas, de feições observadas, e a gente vê que eles saem aqui, né, desse mesmo ponto aqui, tá? E, ao longo do tempo, a gente conseguiu montar uma base histórica, a gente conseguiu definir vários pontos de saída aqui no fundo do mar, inclusive em regiões ultraprofundas do Golfo do México, onde você tem aqui profundidades em torno de 3.100 metros. Né? Então, todos esses pontos aqui correspondem a clusters de seepage slicks no fundo do mar. Isso acontece lá no Golfo do México. A nossa experiência aqui em exudações de óleo na bacia brasileira. Então, a gente teve aqui praticamente todas as bacias da costa brasileira, já foram cobertas por projetos de detecção de exudações de óleo. Então, a gente tem aqui mais de 900 exudações mapeadas, principalmente projetos da Petrobras, tem outras operadoras também, nas bacias brasileiras. A gente não consegue identificar um cluster de seepage slick na costa brasileira em virtude das nossas correntes. No entanto, existe uma outra tecnologia, que é a tecnologia de modelagem inversa, que pega essas feições e faz todo um caminho reverso para saber onde é que elas estão saindo no fundo. E a gente tem tido resultados muito interessantes aí com a empresa Oil Finder, que também é um spin-off da COP, né, do Lance, e aí a gente consegue mapear essas feições, e isso é uma informação valiosa para a empresa, né, para as operadoras de petróleo. Então, aqui eu tenho aqui um exemplo interessante, né, também aqui da bacia de Santos, né, ou seja, tem essas exudações, eu tenho aqui um contexto geológico, eu vejo aqui uma série de exudações que foram mapeadas, tem aqui ponto de piston core, e pontos aqui onde foram detectados algum indício de óleo aqui nessa região ultra profunda, né? Então, é uma ferramenta que ela vai me indicando assim, opa, a existência de óleo, de exudações, ou seja, do sistema petrolífero ativo atuando em regiões ultra profundas, em fronteiras exploratórias, ou seja, então aí isso me dá um indicativo que eu posso começar a usar outras ferramentas, por exemplo, descer com ROV, usar um piston core, explorar uma sísmica, quer dizer, são várias evidências que vão convergindo para ocorrência de óleo naquela região e que podem futuramente comprovarem lá a existência de um reservatório e depois até comprovar um reservatório comercial. E com o tempo, então, a gente teve a oportunidade de montar uma base de dados de Geoslick. Essa base de dados de Geoslick, hoje, a gente tem aí, seriam exudações validadas, ou seja, em torno de 17.838, porque também agora eu estou juntando feições Radarsat, né, e feições do Sentinel-1. Então, eu tenho o Golfo do México e tenho regiões de Angola e do Mar Cáspio, para basicamente em relação aos seepage slicks, né?
a gente vai ver que, porque tanto essas regiões são regiões onde você tem exudações que elas saem de uma forma que ficam mais estacionadas, e a gente consegue comprovar que são, validar que elas são exudações, né? E aí, com isso, a gente tem uma base de dados que foi treinada, testada e validada, e a gente consegue aplicar em ONS leaks, né? Por exemplo, na própria Colômbia, na margem equatorial brasileira, na margem equatorial toda, né, até Guiana, na margem leste, na região do pré-sal, Pelotas, na costa da África, né, Nigéria, Namíbia, Tanzânia e no próprio Golfo de Aden, né? Então, isso aqui, ou seja, a gente tem uma base treinada e pode aplicar no restante dessas exudações, né, dessas feições observadas em projetos onde eu não vou ter, onde eu preciso de como é que eu vou contextualizar e dizer que aquilo ali é uma exudação ou não é de óleo, pode ser um slick, um spill, né, também. Então, assim, isso aqui é toda a evolução ao longo do tempo, aí, desde 99. Na linha eu tenho aqui todo como é que a gente foi, ano a ano, o que a gente foi observando de exudações de óleo, de feições de óleo na superfície do mar, e aqui o acumulado, né? Então, eu tenho aqui praticamente hoje 19.773 feições, sendo que 1935 são feições que eu não tenho validação, ou seja, eu preciso de um modelo validado para poder dizer o seguinte: olha, dessas 1935 aqui, eu vou aplicar meu modelo e vou dizer se ela é um oil slick, se ela é uma exudação, um seepage slick, ou se é um derrame, um oil spill. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, eu montei uma base de dados com 2.526 feições. Agora eu vou falar um pouco mais somente de uma base de dados que eu tenho do Sentinel, tá? Que foi uma base de dados feita pela própria Geospatial Petróleo, para a gente poder levar essa base, validar essa base e levar isso para outros lugares aí, analisar outras feições do mundo. Então, para isso, eu usei somente o Sentinel. Então, com essa base aqui, a gente já veio aqui um dado desbalanceado, ou seja, eu tenho 2.061 feições de seepage slick e 465 feições somente de spills que eu estou praticamente comprovados. Aqui eu tenho as feições, né, tanto aqui eu tenho no Golfo Americano, na parte do Golfo Americano, a gente vê aqui as feições, a gente já consegue observar aqui que essas feições, os slickzinhos, a forma dele, como eles acontecem. Aí eu tenho aqui naquela parte salina que eu já mostrei anteriormente, ou seja, aqui também são feições de óleo, onde vou ter aqui os meus pontos definidos no fundo do mar. No Mar Cáspio, também eu tenho bastante aqui. Na minha região offshore de Angola, também consigo ver bastante aqui, ou seja, as cores correspondem. Tudo isso aqui são datas diferentes, tá? Sempre as cores são datas diferentes de slicks. Aqui na parte do Cantarel, ou seja, que aí eu vou ter aqui já muito spill e alguns sips, né? E aqui na Bacia de Campos, onde eu só vou utilizar aqui os meus derrames, os spills comprovados. Então, essa aqui é a minha base Sentinel, onde eu tenho praticamente aquelas 2.500 feições. Aqui são os pontos de saída no fundo do mar, no caso dos clusters. É uma metodologia também que foi desenvolvida para eu achar onde é que estão esses pontos a partir das exudações. Então, aqui eu tenho aqui a concentração desses pontos, né, onde elas acontecem, no Golfo Americano, no Golfo Mexicano, no Mar Cáspio. Aqui, no caso, esses pontos amarelos são os pontos de saída das exudações, e aqui são as plataformas da Bacia de Campos. Tá? E aqui na região offshore de Angola, também são os pontos de saída no fundo do mar, e aqui na Bacia de Campos, na verdade, são os pontos que correspondem àqueles polígonos que estão ligados a pontos brilhantes, provavelmente ali algum navio ou plataforma que passou e foi detectado o vazamento.
Então, aqui eu tenho minha base de dados aqui dividida aqui. Então, eu consigo ver aqui, né, no Golfo Americano, o que eu tinha aqui de derrame, o vermelho corresponde ao seepage leak e o azul corresponde ao oil spill. Então, aqui eu tenho todo a minha quantidade de leaks identificadas para cada região e por cada classe. Então, é o seguinte, o que eu quero ver agora? Eu quero detectar o meu seepage leaks. Então, agora a gente começa a entrar na parte um pouco mais de inteligência artificial. Então, ou seja, meu seepage leak vai ser meu true positive, né? Minha verdade positiva. Meu verdadeiro positivo. Então, aqui também, de novo, aqui mostrando como é que são essas bases de dados, que a gente já viu anteriormente, né? Então, agora eu começo a ver, bom, eu começo a ver aquelas feições na superfície do mar. Ela é um seep ou ela é um spill? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou agora eu entrar com uma base de dados, né, usar a minha metodologia de aprendizagem de máquinas para diferenciar se aquela feição é um spill ou um seep. Então, primeira coisa, eu tenho uma base de dados consistente, eu vou fazer um diagnóstico analítico desses dados, vou utilizar alguns modelos preditivos e ter algumas gráficos, alguma coisa que vão me dar um suporte à decisão para eu melhorar a minha interpretação ou não. E aí, com base nisso, eu vou poder dizer o seguinte, eu tenho a minha classe definida, então eu vou dizer assim, aquela feiçãozinha que eu vi ali, aquela lá, ela por essa minha metodologia aqui, ela é um spill, essa outra aqui é um SIP, essa outra aqui que eu vejo aqui também é um SIP, e essa outra de baixo aqui é um oil spill. Então, beleza. Então, como é que a gente vai ver isso agora, na prática? Então, a primeira coisa que eu tenho é a base de dados, que é talvez o mais difícil de a gente se trabalhar com a parte de inteligência artificial, que é você criar uma base de dados consistente e você ter ali uma série de descritores. No caso, a gente começa a montar uns atributos descritivos, né? Vão ter os atributos geométricos e os radiométricos. Tá? Então, aqui eu estou aqui apresentando essa base de dados. Como é que eu apliquei a minha inteligência artificial aqui? Eu utilizei um programa que é o Orange, não sei se vocês têm conhecimento, mas ele é um programa bem interativo, que ele trabalha com workflow, todo baseado em Python, né, em scripts por Python por trás. Nem todas as ferramentas utilizadas elas foram dentro do Orange, algumas foram em programação em Python mesmo, mas assim sempre interagindo ali o Python com o Orange. Então o Orange ele tem uma série de recursos muito interessantes para eu poder trabalhar de uma forma mais suave, fácil, né, sem programar muito. E você tem que, na verdade, entender o que você quer, o seu modelo, o que você pretende, e montar e chegar a um resultado consistente. Então, aqui eu montei essa base de dados, né? Então, a primeira coisa, eu tenho os meus atributos descritivos, né? Ou seja, para cada polígono que eu tinha de uma imagem, de um OSLIC, para cada um deles, eu vou ter um identificador, eu tenho uma data, eu tenho a hora de aquisição, sempre na hora UTC, que a gente, né, universo... e agora esqueci, seria o GMT, né? Mas é aquela data padrão para todo dado de imagem, sempre aquela data UTC, né? Eu tenho lá a imagem de qual ela saiu, o satélite, o beam mode, a região, eu tenho a minha classe, ou seja, isso é importante definir. Qual classe você quer identificar? Então, a gente vai diferenciar o seepage leak do oil spill. Até o falso target ali não me interessa. Então, só vão ter essas duas classes. Aí, como subclasse, eu vou ter aquele SIP, ele é de um cluster ou ele é um SIP órfão? E o meu spill, ele é um spill que foi identificado a fonte dele ou ele não foi identificada, né? E outra subclasse eu posso botar SIP ou não SIP e as coordenadas. E tem as coordenadas... Por que a gente chama de atributo? Porque ele descreve o dado.
ele tem ali um contexto, mas ele só descreve. Agora eu vou partir para os meus atributos geométricos. Então, o que eu tenho? Por isso, por isso que é importante ter tirado ali com o classificador textural, da forma mais precisa possível. Então, eu vou ter uma relação área-perímetro. Então, eu vou conseguir calcular aqui, por exemplo, o retângulo envolvente daquela feição, o polígono convexo, que eu chamei de RU aqui, a orientação daquele polígono. Então, vão tendo vários atributos que eu posso ir criando a partir daquele polígono extraído da feição. E aí tem outros atributos, né, como, por exemplo, a compactação, a fractal. Eu faço uma relação área-perímetro, perímetro-área, log do perímetro sobre o log da área, a forma, o smoothness, né, que a gente chama de suavidade. Então, vários polígonos podem ser criados, né, e como descritores e atributos para aquele polígono, né? E aí o outro conjunto importante são os atributos radiométricos. Aí são aqueles atributos que eu vou ter da minha imagem calibrada. Então, por exemplo, que a gente chama de sigma, né? Porque o sigma zero da imagem, a gente chama que é a calibração. Então, eu vou ter ali o sigma, o mínimo, o máximo, qual é o range dele, a média, o desvio padrão e a variância. Então, ou seja, dentro do polígono, eu pego os pixels que estão ali dentro e vou tirar esses parâmetros. Eu faço também um buffer, que eu posso fazer um buffer aí, eu estipulo um buffer de 500 metros, 1.000 metros, para aquela região. E aí eu também, esse buffer, ou seja, o que está em torno daquela minha feição de óleo, para mim vai ser importante também esse atributo radiométrico. O dado de vento, que está ligado a um atributo radiométrico, ou seja, porque como ele é o retorno, então, ou seja, a quantidade do vento que está ali dentro, por exemplo, dentro daquele conjunto de pixels, eu tenho qual o meu mínimo, o meu máximo e minha média, né? E o meu ângulo de incidência, ou seja, eu vou fazer uma relação do meu ângulo de incidência com o meu sigma. E aí eu crio relações também, por exemplo, o meu sigma médio com o meu sigma menos o meu sigma buffer máximo. E posso fazer essa diferença para poder criar outros atributos. Então, eu vou montando uma base de dados. Então, aqui eu tenho essa base de dados. Então, eu cheguei aqui a 76 tributos analisados, onde eu tenho 51 atributos geométricos, que, como eu comentei anteriormente, que tem, e 25 atributos radiométricos, né? Então, como é que eu faço agora o meu processamento? Então, a partir do momento que eu tenho aquela tabela de dados, agora eu vou começar a trabalhar em cima dela. Então, a gente faz uma normalização. Eu optei por fazer uma padronização, onde eu tenho a minha média como 0 e meu desvio padrão igual a 1. Tá? Aí são vários métodos que você pode testar e treinar, mas eu optei pela padronização. O passo seguinte seria a remoção dos outliers, onde eu tenho uma estimativa de covariância, eu usei esse parâmetro, e uma contaminação de 5%. Então, os outliers que podem poluir a minha base de dados, eu retirei 5% dela dali. E aí eu tenho que definir o meu target. Qual é o meu target? São os CIPs e o OSP, ou seja, a minha classe. Então, eu vou querer aqui, mas o que eu estou interessado mesmo seria a minha classe principal, que é o meu True Positive, que é o CIP de Slick. Então, com aquela minha base de dados, eu passei de 2.500, como eu tirei uma contaminação, estipulei uma contaminação de 5%, eu passei a ter 2.399 feições de OSLIC. Lógico que essa remoção de outliers, eu também posso fazer um pouco melhor. Aqui eu fui bem no default, bem simples, e tirei em torno de 5%. Poderia ter tirado menos, estudado melhor quais são esses outliers, né? Bom, aí agora eu começo a manipular minha base de dados. Então, eu quero saber qual é a performance de uma classificação com uma base desbalanceada. A gente vê que a minha base está desbalanceada. Aí eu quero saber também o seguinte: essas técnicas de balanceamento fazem diferença?
e qual é a técnica mais eficaz. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho ali de 2.500, eu posso subamostrar, quando eu subamostrar, eu vou trazer a minha quantidade dos CIPs, que são bem maior, que são essa coluna em vermelho, eu vou trazer para o número de SPIOs. Será que ela é uma boa? Seria isso aqui. É como se fosse assim, isso aqui é só uma figura esquemática, né? Ou seja, eu tenho duas classes 0 e 1, então a gente vê que a classe 0, que é a azul, ela tem muito mais amostras, e a classe 1 tem bem menos amostras. Então, eu posso ter uma série de técnicas, que a gente chama aqui, tem um algoritmo em Python que chama Near Miss, que ele consiste em método de subamostragem que seleciona essa base de amostras de acordo com a distância entre elas, né? Então, aqui eu tenho o Near Miss 1, que ele seleciona algumas amostras de classe maior, com base em distância média mínima para as classes menores. O Near Miss 2, que a gente vê aqui, que ele cria uma concentração aqui, né, que talvez não me interesse. Eu tenho esse Near Miss 3 aqui, que ele cria ele já é mais dispersa, ou seja, uma classe maior com distâncias mínimas para cada amostra de classe menor, e esse Condensed Nearest Neighbor, que ele chama de CNN aqui, que ele busca subconjuntos de uma coleção de amostras que não resulta em perda de desempenho de modelo referido como um conjunto mínimo consistente. Tá? Então, são alguns métodos aqui que eu posso escolher entre subamostrar meu conjunto de dados. Ou, por outro lado, eu posso também superamostrar o meu conjunto de dados. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu preciso aumentar o meu conjunto de dados aqui dessa bolinha laranja. Então, ou seja, no meu caso, aumentar os oil spills. Então, eu tenho que chegar a 2061. Eu crio dados aqui, eu não crio padrão. Eu vou criar dados dentro de padrões já definidos. Então, aqui eu tenho um algoritmo que nos chama SMOTE, que é o Synthetic Minority Oversampling Technique, que ele funciona selecionando amostras que estão num espaço de atributos e define né, ao longo dessas linhas, ele vai preenchendo com novas amostras posicionadas, né, ao longo delas, ali, como eu falei. Então, assim, a gente vê aqui, né, quando você tem um exemplo aqui desses pontos dispersos, então ele vai criar, ou seja, ele não pode criar coisas muito dispersas, né? Então, ele começa, por exemplo, ligar pontos aqui entre... ele vai colocar amostras aqui no meio, ele pode criar aqui, ele pode divergir um pouco, né? Então, tem esse borderline smooth, tem esse oversample, tem a dancinha aqui. Eu até optei por usar esse smooth and random undersampling aqui. Tá? Então, quer dizer, ele cria algumas amostras, o mesmo número de amostras dentro dessa aqui ao longo da linha, mas nada tão bem definido assim, dessa forma aqui. Então, agora eu vou partir para minhas abordagens de classificação. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar minha quantidade de amostras, sempre eu vou fazer o seguinte, eu vou usar os dados desbalanceados, vou usar os dados com oversampling, que é usando o SMOTE, e o undersampling, que é o near miss. Aí eu vou também agora avaliar todos os meus atributos, vou pegar todos aqueles 76 atributos, vou também avaliar, vou fazer uma seleção de atributos, e vou aqui também, tem uns atributos que eu já tinha definido por uma classificação utilizando os dados de Hadassat, e vou também ver com meus atributos geométricos. E eu quero ver como é que as minhas classificações funcionam. Aqui no início, usei vários modelos, né, vários tipos de modelo, mas eu optei depois para a gente usar redes neurais, o Random Forest e a regressão logística. Então, aqui a ideia é eu preencher mais ou menos essa tabela aqui. Então, vou aqui, primeiro ponto. Então, vamos lá, com todos os atributos, ou seja, 76 atributos. O que eu tenho? Então, aqui eu começo a ver, eu usei uma validação cruzada de somente 5 folds, tá? Ou seja, ela é estratificada, então, praticamente, eu vou estar aqui. Eu acho interessante usar a validação cruzada, porque aí eu uso todas as minhas amostras, meu conjunto de amostras, e testo em cima de todas elas, praticamente, né? Tem aqui algumas especificações que a gente vai ver aí, que são áreas embaixo da curva ROC, né, que corresponde a uma representação bidimensional,
a classification accuracy, que é a proporção de exemplos classificados corretamente, F1, que é a função, que é um meio harmônico ponderado entre precisão e recall, aí tem precisão, que é a proporção de verdadeiros positivos entre os casos classificados como positivos, o recall, a especificidade e esse log loss. Mas isso aqui são métricas que a gente usa, mas o mais importante aqui talvez seja essa classification accuracy e a precisão. Vamos lá. Aqui são, assim, então já começo a ver o seguinte, nos meus dados todos os meus atributos, eu vejo aqui a minha curva ROC, e eu começo a ver aqui, por exemplo, assim, nos meus dados desbalanceados. O ideal é que eu tenha aqui a minha curva sempre próxima do 1, né? Como é que eu chamo aqui, que é o meu true positive, meu true positive rate, que eles chamam, ou seja, próximo do 1. Então, quando eu analiso aqui já direto, aqui, dados desbalanceados, meu oversample, meu undersample, eu já vejo de cara aqui que realmente a minha rede de neurais, o meu random forest, é o que apresenta o melhor resultado. São, como eu falei, são métricas que me auxiliam na avaliação do meu modelo. Então, aqui eu já começo a perceber isso por essas curvas. Aqui está um resultado, então, da minha matriz de confusão, de todas elas, ou seja, para o meu dado desbalanceado. Então, eu tenho o que foi predito como oil spill e o que ele mapeou como oil spill, o que foi predito como CIP e o que ele mapeou como CIP. E aqui o que era a matriz de confusão, né? O que era oil spill, que ele me disse que era CIP, e o que era CIP, que ele me disse que era oil spill. Tá? Então, é sempre essa matriz de confusão do dado atual, ou seja, do que ele realmente me deu, né, que eu vou agora comparar. Tá? Então, a gente tem aqui redes neurais para dados desbalanceados, random forest, regressão logística, como aqui o meu dado superamostrado e o meu dado subamostrado. Então, tem aqui para todos eles, ou seja, eu vou ter um conjunto aqui de 9 métricas. Né? E então, desse conjunto todo aqui, o meu melhor modelo, né, no caso aqui, pela minha classificação, minha acurácia daqui de classificação, que foi de 97,6%, foi o de redes neurais, onde ele me deu um OSPIL aqui de 98,8% e um CIP-Slick de 96,3%. Tá? Então, vamos lá. Então, de cara, eu já tenho esse resultado aqui, considerando todos os meus atributos, sem fazer uma seleção deles. Então, agora é o seguinte, agora a gente vai partir para a seleção desses atributos, que seria aí, como é que a gente pode selecionar os melhores atributos? Porque nem sempre todos os atributos, às vezes, muito atributo atrapalha. Então, isso é importante para eu entender quais são eles. Então, quais foram os métodos que eu usei? Eu usei esse escalonamento multidimensional, né, o dimensionamento multidimensional, que ele é um método que permite separar dados univariados com base na variância. Né? A gente consegue ver as dissimilaridades, as distâncias entre os itens descritos nos dados e gera um mapa entre esses itens. O número de dimensões nesse mapa são frequentemente fornecidos antes da geração pelo analista, ou seja, a gente vai interagindo. A maior dimensão da variância corresponde às maiores distâncias que estão sendo descritas nos dados, e o resultado final desse processo é geralmente um gráfico bidimensional, como é esse que a gente está vendo aqui na parte de baixo, que mostra o nível de similaridade entre vários itens de todos. Então, aqui, o que eu tenho aqui são os pontos, são os pontos das minhas variáveis, ou seja, ele está me dando aqui, né, para aquelas minhas classes que eu defini, como é que é o comportamento, ou seja, quais são os agrupamentos dos melhores, com base nos dados padronizados, quais são os agrupamentos que ele está me dando aqui. E outra métrica que eu uso é o do dendrograma, que seja o hierárquico clustering. Aí eu defini aqui pela correlação de Pearson, né, um dado correlacionado, botei aqui um 0,3, fiz um corte aqui, ou seja, nesse corte aqui,
ele consegue fazer o meu agrupamento das minhas classes. Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa classe C7 aqui, que seria o meu cluster 7, pelo dendrograma, eu tenho esses vários atributos aqui, tá? Então, então assim, eu não preciso pegar todos esses atributos. De repente, será que o melhor atributo desse não é interessante? Ou seja, já vai responder para mim e isso melhora a minha performance de classificação. Então, como é que a gente vai alinhar agora? E também eu posso fazer um ranking de variáveis, ou seja, esse ranking de variáveis, eu pego todas elas e posso colocar pelo que a gente chama do infogain, ou seja, o ganho de informação, que corresponde à quantidade esperada de informação que o atributo representa, ou seja, como é que está a relação como é que é a relação dele para redução de entropia, né? Ou seja, qual é a taxa de ganho? Corresponde à razão entre o ganho de informação e os ganhos intrínsecos do atributo, que reduz a tendência para recursos multivariados que ocorre no ganho de informação. E tem outros parâmetros também, que é o coeficiente de Gini ou o Qi quadrado. Tá? No nosso caso aqui, eu usei o infogain, né, que é o ganho de informação. Tá? Como é que eu vou mostrar aqui como é que a gente relacionou esse ranking de variáveis com o dendrograma e o MDS, no caso, Multiscale Dimension. Então, por exemplo, eu pego lá, eu peguei aqui esse ganho de informação, né? Ou seja, eu tenho o quanto eu ganho de informação por cada variável, e eu peguei aqui o meu dendrograma. Então, eu vi o seguinte, que dentro da minha classe C7 aqui, vamos supor, eu peguei aqui aleatório, só para exemplificar, eu peguei que qual é a minha classe que tem o melhor ganho dentro do C7, qual que tem melhor ganho de informação? Vamos supor que esse buff perim. Então, esse buff perim aqui é o que tem o melhor ganho de informação dentro da classe C7, então eu vou escolher essa classe aqui dentro do meu... para representar no meu espaço de atributos. Então, aqui eu tenho aqui, por exemplo, a combinação entre o ganho de informação e o hierarchy clustering. Então, é exatamente assim. Então, eu defini aqui quais são os meus clusters, eles podem estar sobrepostos aqui um com o outro. Eu defini aqui, então, eu defino aqui qual é o cluster e qual é o melhor dentro daquele cluster. Então, qual o melhor vai ser o meu atributo escolhido. Outra seleção que outra forma de analisar esses dados é pela minha matriz de correlação, ou seja, eu posso ter correlação altamente positiva e altamente negativa, ou seja, quando é positivo é próximo a 1, quando é negativo é menos 1. E o que está próximo de 0 aqui é o que não é muito correlacionável. Então, uma coisa interessante é o seguinte, quais são os dados que não estão muito correlacionados e que me interessam. Então, isso aqui também é uma forma de eu interpretar meus atributos aqui e dizer, olha, esse cara é um pouco parecido com aquele outro cara lá, então não me interessa usar. Então, me interessa usar pelo ganho de informação, quais são os mais diferentes. Então, aqui, por exemplo, então agora, em relação à minha seleção de atributos para aqueles meus dados desbalanceados, ou seja, para aqueles meus 2.500 dados lá. Então, eu tive aqui meu ranking de variáveis e meu clustering, eu já tive aqui 12 clusters. Então, aqui eu peguei aqueles meus dados, todos os meus dados, e botei no meu espaço do MDS, no meu espaço de atributos, e vi aqui, e fiz uma classificação aqui, estratifiquei eles. Então, eu tenho aqui, qual que é o meu dado um pouco mais... os roxos aqui são os meus dados melhores, depois os vermelhinhos, até o verde, que é o dado mais que eu tenho menor ganho de informação. E aqui eu peguei esses mesmos dados, só que agora eu estou apresentando eles de acordo com o cluster com que eles representam. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o meu cluster amarelo, que seria aqui talvez o que tem mais atributos, tá? Então, agora, como é que eu vou juntar esses três aqui, esses dois? Então, eu venho aqui, eu identifiquei o seguinte, que nesse cluster aqui eu vou ter qual é o meu melhor. Então, por exemplo, nesse meu cluster amarelo aqui, eu tenho que esse Reca Length, ele representa o meu melhor
atributo. Tá? Nesse outro cluster roxinho aqui, que é pequenininho, né, eu vou ter que esse outro cluster aqui, que é a relação perímetro para a área, representa. Então, eu não preciso usar todos os meus atributos. Então, eu selecionei aqui 12 atributos. Dentre esses 12 atributos, eu tenho 4 que são atributos radiométricos, que somente esses 4 atributos radiométricos correspondem a 56%, praticamente 56,5% dos meus dados, e os 8 atributos geométricos correspondem à informação dos 43,5% dos meus atributos. Então, eu vou selecionar agora somente esses 12 atributos. Para o meu dado de superamostrado, eu já fiz a mesma metodologia, ou seja, quais são os meus dados que têm mais informação, juntei com meus dados clusterizados e vi quais são os melhores de cada cluster. Então, aqui já tive 13 atributos, sendo que 5 radiométricos, que correspondem a 59,98%, quase 60% dos dados, e 8 geométricos, que correspondem a 40% dos dados. E aqui, para os meus dados subamostrados. Então, também aqui eu já tive 15 atributos, né, 15 clusters, né, que o dendrograma me indicou aqui. Então, eu separei quais são esses atributos aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui qual foi o meu atributo principal, que foi o sigma zero do buffer da feição. Aqui eu tenho a feição de óleo aqui de um vazamento, tá? E aqui o meu CIP de Cantarell. Né? Como é que ele funciona? Então, quando eu tenho aqui a minha feição dentro da escura, né? E aqui o meu buffer no entorno dessa feição, e aqui eu tenho aqui também Cantarell, que é uma exudação, mas tem aqui o ponto brilhante. Por quê? Quando eu pegar o meu sigma do entorno, meu sigma máximo, ele vai me dar aqui ele vai explodir o meu valor máximo aqui em relação ao meu background do mar. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um derrame, tá? Um pequeno derrame mapeado e que não tem um ponto brilhante. Então, o meu sigma do buffer ele não vai ser tão alto. Então, aqui eu vou ter aqui, praticamente aqui, como é que eu tenho aqui no meu conjunto de dados o meu sigma buffer máximo, ou seja, dos CIPs e dos SPIOs, aqui eu tenho a mediana, né? Esse ponto aqui, onde está aqui, corresponde à mediana do dado, tá? Eu tenho aqui também o CIP e o SPIO, ou seja, o meu sigma buffer do médio menos o sigma buffer de dentro da feição. Quando eu tenho essa relação, eu vou ter somente 1 decibel de diferença. Por outro lado, quando eu calculo com o meu sigma buffer máximo do SPIO, né, eu já tenho 18 decibéis de diferença, ou seja, em média, né? Então, praticamente, esse atributo aqui que eu chamei de CONMAX, que seria o sigma buffer máximo do meu entorno, menos o sigma buffer médio de dentro da feição, é o que talvez o meu principal atributo aqui. Né? Então, aqui eu tenho o meu resultado também aqui já vou apontar aqui dos meus atributos selecionados, que é em torno de 97,6%, 96,6% aqui, né? Aqui eu posso ter, são gráficos também que eu posso ver como é que é a performance de cada atributo para ou seja, para os meus dados desbalanceados e por exemplo, meus redes neurais, para os meus modelos, né? Então eu vejo aqui, né, esse gráfico que explica aqui o modelo de classificação, ele é interessante para ver assim, como é que aí eu selecionei aqui os 10 melhores atributos, como é que eles contribuem para cada modelo. Tá? Então, a gente vê aqui, quanto maior a dispersão aqui, eu tentei botar eles em escala aqui, a dispersão aqui, por exemplo, sempre para o CIP, tá? CIP Slick. Então, quanto maior a minha dispersão, melhor ele funciona para a definição do modelo. Né? Então, a gente vê aqui que, realmente, os redes neurais com dados do oversampling, ele é o mais interessante. Né? Então, é só uma forma de eu ver minha métrica de como para o meu conjunto de dados. Né? Agora, para os dados geométricos, ou seja, eu agora tenho uma base de dados do Radarsat, que eu já tinha definido, então eu peguei 26 atributos somente geométricos e comparei e vi quais são os meus 15 melhores aqui dos meus atributos
geométricos, né? Vi quais são eles e apliquei aquele modelo em cima. Então, eu vi aqui, por esses 15 atributos geométricos do Radarsat, eu tenho o Random Forest, que foi o meu melhor modelo de classificação, no caso deu 91,4 e 88,9. Né? E agora eu vou usar para os meus dados radiométricos, ou seja, quero ver qual o comportamento. Será que os meus radiométricos separam melhor também? Já que eu tenho aquele meu melhor atributo, que seria a diferença entre o sigma buffer do entorno menos o sigma buffer do interior da feição. Então, aqui estão os meus atributos, né? Eu tirei aqui a contagem, que não interessa. E aqui, então, eu tenho os 21 atributos radiométricos comparados. Eu vou ter aqui que o meu melhor resultado foi o de redes neurais, com uma acurácia de 93,6%, e aqui os meus tive praticamente 93% para separando os SPIOs e 94,4% para os SIPs. Tá? Bom, então aqui agora vem a parte mais interessante, que como é que eu consigo avaliar agora todas aqueles... Eu estou pegando os dados daquelas minhas matrizes de confusão e vou comparar agora. Então, eu tenho aqui na minha linha vermelha os meus dados desbalanceados dos CIPs e os meus dados desbalanceados de OSPIOs. Então, o que eu vejo aqui? Nos meus dados, eu vejo que os dados de desbalance ele apresenta realmente melhor acurácia para os CIPs, ou seja, eu tenho muito mais amostras, então as minhas acurácias para os SPIOs estão piores aqui. Né? Eu tenho aqui mais ou menos que a diferença do valor médio para esses dados de acurácia desbalanceados, eles estão em torno de 35%. Quando eu uso os meus dados superamostrados, usando um SMOLD, né, eu vou ter aqui, tem também os meus dados do Near Miss. Então, eu já vou colocar aqui, para os meus dados superamostrados, essa diferença, assim, na linha média aqui, ela caiu ela foi para 2,1%, enquanto para o meu subamostrado, essa diferença foi em torno de 9,76%. Então, o que eu já apresento, já vejo aqui? Eu vejo que realmente o meu dado superamostrado ele faz uma diferença importante no meu modelo de classificação. Então, para mim, esse dado aqui é o meu dado principal, ou seja, esse conjunto de dados assim, superamostrado é importante para o meu modelo de classificação. E agora eu estou comparando aqui, né, no caso, os dados desbalanceados, né, que seria essa curva verde, para o meu dado com SMOLD, que é superamostrado, e o vermelho subamostrado. Aqui eu estou vendo em relação à minha quantidade de amostras. Então, quando eu tenho aqui a minha quantidade de amostras, ou seja, para o meu dado... ou seja, eu sempre vejo que no meu dado SMOLD, né, o meu dado superamostrado, ele sempre tem os melhores números, né, em relação à quantidade de amostras. Ou seja, a base de dados com oversample por SMOLD, ele apresenta os melhores resultados para os valores de acurácias mais altos. Né? E aqui eu estou comparando também, né, no caso, as acurácias por modelo. Então, eu tenho aqui o meu modelo em amarelo, seria o meu modelo por as minhas acurácias com redes neurais, em laranja com Random Forest, e em vermelho com regressão logística. Na regressão logística, a gente já repara aqui que são os meus piores resultados. E as redes neurais realmente correspondem aqui, foi o meu melhor resultado, acompanhado muito próximo aqui pelo Random Forest, e às vezes ele até tem uma performance melhor em alguns casos. Então, em relação aos algoritmos de classificação de redes neurais, Random Forest e regressão logística, a base de dados com oversample, ele obteve os melhores resultados com os algoritmos de redes neurais seguidos do Random Forest. O meu pior resultado foi com a regressão logística. Tais resultados levam em consideração as 4 diferentes formas de escolha de atributos. Né? E em relação às 4 abordagens de escolha de atributos, a gente pode considerar que os métodos de classificação de redes neurais e Random Forest, utilizando os 76 atributos e aqueles selecionados pelo Infogain e a classificação, apresentam realmente os melhores resultados, que são exatamente esses daqui que a gente viu. Né? E a abordagem com os 15 atributos geométricos definidos pela base Radarsat do Golfo do México,
eles apresentam os valores mais baixos dentro dos modelos aplicados pela escolha dos atributos. E entre os 15 atributos geométricos e 21 radiométricos, este último apresenta um ganho de informação para a classificação utilizando algoritmos de redes neurais e random forest. Em relação aos algoritmos de classificação, as redes neurais apresentam os melhores resultados dentre todos os modos de amostragem, com exceção do smooth geométrico para os 15 atributos, né, que foi, no caso, esse daqui. Esse aqui. Bom, aí eu tinha uma base de dados em Campos, na bacia de Campos, onde eu tinha algumas feições extraídas. Então, como eu falei, eu tenho uma base treinada, eu vou agora querer aplicar em algumas bases onde eu não tenho validação, onde eu observei alguns slicks e agora eu vou poder aplicar aquele meu modelo em cima daquela minha base interpretada. Então, eu tinha aqui uma base de OSLicks da bacia de campos de dados Sentinel, ou seja, geral, e aqui eu tive uma acurácia de classificação de slicks e spews, utilizando o meu modelo. Aqui eu peguei todos os modelos, eu vi que eu tenho uma variação forte aqui dos modelos, tá? Então, só vou pegar aqui o meu modelo melhor, que seria o meu super amostrado, com a seleção de atributos. Então, eu tive aqui uma que a gente chama da transferência de aprendizado. Eu transferi meu aprendizado para essa região da bacia de campos, eu tive uma correlação aqui em torno de 96,6%. Ou seja, então, foi muito interessante, ou seja, esse foi o melhor modelo aqui, no caso, para a aplicação dos meus dados, né? Ou seja, em relação aos CPD-Leaks convergentes, a acurácia foi de 92% utilizando as redes neurais. E aí agora eu vou vou pegar os dados Radasat, usei o meu modelo dos meus dados Sentinel em cima de slicks interpretados de imagem Radasat, ou seja, eu tenho sensores diferentes, então eu vou aplicar esses modelos. Então, o que foi observado aqui, que por 107 CPD-Leaks interpretados de Radasat, foram aplicados modelos de redes neurais e random forest obtidos a partir da base do smooth geométrico. E o acerto para as redes neurais foi de 64,5%, e para o meu random forest foi de 83,2%. Tá? Então, aqui eu tenho o meu modelo com redes neurais e o meu modelo com random forest. Em relação a esses CPD-Leaks convergentes, a acurácia foi de 67,4%, para as redes neurais e 83,7% para o meu random forest. Aqui o modelo com redes neurais, a concordância do meu true positives, né, ou seja, CIPS e false para os mesmos targets do modelo Radasat, foi de 58% e 9,3%, respectivamente. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Então, vamos supor, aqui eu peguei, por exemplo, 4 oil slicks, tá? Nessa região aqui, onde eu tenho aqui um campo chamado Itaimbezinho. Esse mapa que está aqui embaixo, esse mapa colorido, é o mapa da base do sal, ou seja, onde é o topo do meu pré-sal. Tá? Então, aqui eu tenho são campos, né, no caso esse aqui é o Alto de Cabo Frio, ou seja, onde está sendo explorado atualmente. Isso aqui são outros campos, blocos de exploração. Então, eu estou pegando esses 4 slicks aqui, né, e vou agora aplicar esse exemplo aqui. Então, eu peguei na minha linha sísmica recém-lançada aí pela ANP, nesse bloco que eles chamam de Itaimbezinho. Então, eu vejo aqui que tem o meu sal, o sal onde está esse aqui em rosa, aqui é o meu embasamento, né, ou seja, o topo da rocha dura aqui, aqui começa a ter os meus estratos. Aqui ele me apontou um prospecto aqui de um possível óleo aqui, né? Isso aí tem mais a ver com a parte de sísmica, do pessoal que interpreta sísmica. Aqui eu tenho falhas geológicas, né, onde eu tenho aqui uma estrutura interessante, onde eu posso ter migração do óleo. Esse óleo aqui, às vezes, a gente não consegue perceber aqui nessa escala
zonas de migração até a superfície do assoalho oceânico. A gente vê que tem rotas de migração acontecendo nessa região aqui. Tá? Bom, será que essas feições de oil slick podem ter a ver aqui? Pode ser. Né? Então, quando eu peguei meu dado de redes neurais, ou seja, daquelas 4 feições que estão ali, que eu estou apontando aqui nesse quadradinho preto aqui, ou seja, 3 me indicam que realmente o meu classificador por redes neurais me indicaram que isso aqui são exudações, né, seepage slicks, e um me indicou como oil spill. Tá? Os vermelhos são exudações e os azuis são oil spills. E o meu random forest também, da mesma forma, me indicou que as mesmas 3 SIPs dali também são os 3 SIPs nesse outro modelo, e o spill também é o modelo. Né? Então, a gente vê que aqui, por exemplo, deu mais spill aqui deu outros SIPs. Né? Então, esse foi o meu modelo. Então, esses 4 elementos aqui, esses 4 slicks aqui, foram para mim bons indicadores da presença de óleo nessa região aqui, podendo me indicar ali possíveis saídas de óleo no fundo do mar. Né? É lógico que, como eu falei anteriormente, nós temos aqui correntes oceânicas que divergem essas feições na superfície do mar. Eu tenho que aplicar aqui a minha modelagem inversa para comprovar isso, mas, de qualquer forma, esse modelo, ou seja, eu estou pegando o meu modelo de uma base treinada lá no Golfo do México, na região de Angola e no Mar Cáspio, estou aplicando em outras regiões, por exemplo, como aqui na Bacia de Campos, eu já apliquei em Colômbia, e eu posso dizer o seguinte: olha, aquelas exudações ou aqueles oil slicks, eles são realmente exudações com base naquele meu conjunto de dados treinado de oil slicks, que são seepage slicks e oil spills, daquela minha base validada. Né? Então, isso aqui foi o que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Basicamente, como é que a gente faz todo o nosso modelo, desde lá de trás, identificando o que são SIPs, pegando a imagem de radar, separando os falsos alvos, definindo o que são os oil slicks, levando isso para uma base de dados, aplicando o classificador textural. Aí eu monto a minha base de dados com aqueles oil slicks, aí faço a minha diferenciação, o que é SIP, o que é slick, usando a inteligência artificial, gero meus modelos, com base nos meus modelos, depois eu consigo depois aplicar em outras regiões. Aí eu chego nesse resultado com com um bom grau de confiança de dizer, olha, realmente isso aqui é uma exudação natural de óleo. Aqui eu tenho aqui algumas referências bibliográficas, né, de como é que a gente pode interpretar exudações de óleo na superfície do mar. Né? Tem os meus clusters de seepage slicks, né, como é que eu defino isso, a minha correlação com exudações de óleo com geoquímica, que foi uma publicação recém-lançada aí no memoir da APG. Polarimetria, que é uma forma também de análise das imagens de radar, e machine learning para diferenciação de óleo slicks classificado por exudações e derrames antrópicos. Né? Então, é isso que eu tinha para apresentar aqui. Agradeço muito a oportunidade de apresentar para vocês, né, meu contato aí, e, bom, é isso que eu tinha para mostrar. Beleza, Carlos. Muito obrigado pela apresentação, muito boa. Eu gostei de ver, tem muita coisa nova, realmente. Vocês estiveram trabalhando bastante, não estavam só descansando, não, estavam trabalhando bastante. Não, isso aqui na fase de seca que a gente investe, né? Não, tá muito interessante mesmo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou comentário qualquer que seja sobre a apresentação do Carlos. Acho que você pode deixar de compartilhar aí, Bison, só para preparar aí a aula. Beleza. Não sei, o pessoal que está matriculado na disciplina, alguma dúvida ou algum comentário? O Anselmo acabou de levantar a mão, pode falar aí, Anselmo. Bom dia, Carlos. Parabéns aí pela apresentação. Eu que sou, assim,
um iniciante aí na parte aí de aprendizado de máquina, inteligência artificial, assim, deu para entender ali, né, todo o teu, como que você seguiu ali o teu caminho, né, para poder fazer. Isso é bem interessante, a gente, né, ter a oportunidade de não só parecer uma mágica, né, mas você mostrar ali o teu passo a passo, como é que você foi fazendo ali, os modelos que vocês adotaram. Aí uma curiosidade, né, você mostrando ali o resumo, né, do que foi feito, né, agora parece bastante, talvez até a gente acha que foi simples, né, mas quanto tempo demora para você conseguir testar todos aqueles modelos ali, ver, fazer toda aquela otimização, escolher os melhores parâmetros, quem tinha mais peso? Isso ali foi uma coisa que, uma vez que você tinha esses dados organizados, foi fácil escolher esses melhores modelos, ou isso aí tiveram muitas idas e vindas até vocês conseguirem convergir? Ah, não ficou bom, vou ter que talvez fazer o modelo mais balanceado, né, com a entrada de dados, enfim. Foi uma coisa rápida ou foi uma coisa bastante demorada? Olha, Anselmo, o mais demorado é montar a base de dados, né? Isso é realmente assim, organizar a base de dados, tirar os atributos. É lógico que às vezes vem as inconsistências, a gente vê como é que essas inconsistências são para detectar, às vezes, um erro de digitação. Então, é isso. E depois, quando você monta a base, né, você aí vira brincadeira, né? Assim, é gostoso poder você, por exemplo, começar a testar, né? Assim, eu tinha aqueles dados desbalanceados, então eu falei assim, isso aqui, será que isso aqui vai funcionar? Porque eu queria ter o meu modelo, funcionando. Então a gente viu ali, não, eu vou agora investir nessa, assim, será que eu vou superamostrar ou subamostrar? O próprio professor Nelson Ebecken, ele comentou comigo assim, não, você não tem uma base tão grande desbalanceada. Que ele fala que desbalanceada, por exemplo, são para dados médicos, quando você tem lá doença, por exemplo, você tem 500 casos que não estão doentes e 5 que estão doentes. Aí você tem um troço desbalanceado. Disse, bom, de qualquer forma, eu vou testar. Mas não é muito tempo, não, porque quando você tem dentro desse programa que eu falei, o Smooth, como ele trabalha com workflow, então ele é fácil, né? Ele é interativo. Você testa ali, você vai criando ramificações e vai testando. Então, ele é bem. É lógico, leva um tempo, você vai montando uma tabela, mas nada assim tão demorado, né? É isso aí. Beleza. O Igor também levantou a mão aí, Igor. Bom dia, gostaria de parabenizar pelo trabalho, foi muito elucidativo a sequência dos passos para resolver o problema. Minha questão vai um pouco até do complemento da questão do Anselmo. Essas bases de dados, elas estão disponíveis para pesquisa? Então, essas bases aí, elas são proprietárias, né? Tanto a do Radarsat quanto a Sentinel, na verdade, são bases aí que a gente montou um tempo, e aí assim, a base Radarsat, ela até faz parte a gente está usando ela num projeto da COP agora, que é exatamente de inteligência artificial, extraindo esses modelos também para poder analisar da mesma forma ou até com outras formas, né? Então, dentro de um projeto que a gente tem lá com o professor Landau. Esses kits metocinográficos também são fáceis de obter ou fazem dado fechado? Não, os métodos sonográficos são fáceis de obter. Assim, na verdade, tudo nessa parte aí é um pouco mais trabalhosa. A gente pega a imagem de radar, né, e aí você tem que ir atrás das bases de dados, que na verdade são imagens de sensores também, alguns deles, né? Então você tem que aí fazer um processamento. Aí, no caso, eu contei com pessoas que trabalham com esses dados meteosonográficos lá na própria COP, né? O próprio Fábio Roschleiner, né, que apresentou semana passada, ele trabalha com esses dados oceanográficos, o pessoal do Luiz Paulo também, a Karina. Então, eles podem ajudar a fornecer esses dados. Assim, tem um processamento por trás deles, né? Aí depois, assim, como são georreferenciados, você leva tudo isso para uma base GIS e você extrai os resultados. Uhum. Ok, obrigado. Né?
Carlos, aproveitando, queria também fazer um comentário e uma pergunta, na verdade. Comentário que realmente, como o Igor e o Anselmo falaram aí, acho que o mais interessante do trabalho, além desse histórico todo que você fez, é que você fez praticamente um tutorial de machine learning, que eu achei muito interessante também. É bem interessante mesmo, passo a passo, e não só como normalmente você vê em trabalhos, que o cara mostra tudo que deu certo, você também mostrou os questionamentos, dificuldades que teve no meio do caminho, que eu achei bem interessante mesmo. E agora, assim, pensando um pouquinho mais assim, e como alguém que trabalhou muito tempo, assim, não fazendo isso, mas usando o resultado disso para outros fins, né? Como é que você vê essa tecnologia, essa metodologia sendo usada daqui para frente? Um classificador automático em larga escala de dados de oil leaks? Como você vê esse negócio sendo aplicado? Você acha que tem algum valor comercial? Como é que você vê isso? Não, eu vejo que tem um valor comercial, sim, né? Inclusive, por isso que a gente monta essas bases, né? Como a gente teve a oportunidade de começar a montar, né, essa base do Golfo do México já tem 20 anos, então a gente tem é isso que é importante, que eu falo assim, para você aplicar a inteligência artificial, o importante é a base de dados. Né? Às vezes o pessoal discute isso e a gente não... mas e cadê a base? Né? Exatamente. Então, a gente já montou a base Radarsat, já tem essa base agora Sentinel, por isso que eu falo assim, são bases proprietárias, que são valiosíssimas, e aí a gente consegue, por exemplo, você partindo para um projeto, né, para uma empresa, de repente, então você já tem essa base, eu já posso apresentar isso, né, ou seja, eu tenho uma base treinada, eu vou fazer um determinado projeto para uma operadora numa determinada região, essa é a minha metodologia, né? Como é que eu vou separar uma feição que eu estou vendo de uma outra feição? Isso é uma forma comercial de atuação no momento. Como é que isso pode evoluir? O que tem evoluído muito aqui agora algumas coisas na parte aí seria já empregando o deep learning, ou seja, eu já pegando essas feições, todo esse conjunto de imagens, em vez de eu fazer todo esse procedimento da classificação textural, extrair o vetor, aí não, eu já vou direto na imagem, aí já tem todo o processamento do tile, de tirar os atributos, né? Ou seja, em cima da própria imagem. Tá? Já tem muita iniciativa, muita coisa publicada nisso, mas nada ainda tão assim operacional. Né? Eu já vi que já tem alguns grupos até no Brasil que eles fazem isso, mas nada muito assim, não dá para ter, porque quando você, dependendo assim de algumas imagens, a gente repara o seguinte, você tem um óleo muito bonito lá naquela feição. Beleza, o Deep Learning vai conseguir separar legal. Agora, você pode ter o óleo com aqueles óleos biológicos, com baixo vento, com aquela confusão toda, aí já o modelo já vai caducar. Né? Sim. Mas está evoluindo nesse sentido, né? Tá, legal. O Igor voltou a levantar a mão ali, Igor. Nesse sentido de usar Deep Learning, você já tem algum trabalho para esse tipo de problema com redes adversariais? Aí, redes adversariais, eu não sei, eu também não sou tão especialista, mas com Deep Learning, sim, tem alguns trabalhos desses que eu sei que já tem. Posso até mandar depois aí para o Félix, para o Alexandre, para mandar para vocês. Beleza, porque eu vi que redes adversariais para alguns tipos de trabalho que eu estou avaliando ajudam a detectar justamente essas situações onde você tem um tipo de mancha que é muito parecido com outro que está misturado com outras coisas no fundo. Ah, tá. Eu já estou vendo utilização em detecção de faces, trânsito, etc., mas parece que talvez se aplique legal para esse problema. Pode ser interessante. Assim, eu particularmente tenho esse interesse, né, em explorar um pouco mais isso. Né? A gente chegou até esse ponto com esse conjunto. É lógico que a gente não pode parar aqui, faz parte da pesquisa evoluir, né, nesse conhecimento, porque realmente, sim, como o conjunto de dados é um conjunto que está crescendo muito, ou seja, hoje você tem uma grande quantidade de dados, está aí espalhada na internet, essas imagens, né? Agora,
fazer esse passo a passo que eu apresentei hoje para cada imagem é um trabalho custoso, é um HH alto, né? Então, quanto mais eu automatizar, ou seja, mais eu vou ter melhores resultados, né? Ou seja, pegar direto na imagem, que eu analiso já uma série de dados de uma forma só. Sim. Né? Bom. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver mais nada, acho que a gente pode encerrar. Agradecer mais uma vez aí o Baisel pela apresentação, muito boa mesmo, Baisel. E avisar o pessoal que quer dizer, como sempre, a apresentação, não só a apresentação como o vídeo, né, dessa palestra vai estar disponível aí no YouTube e no LinkedIn, tá bom? Então, a gente avisa vocês quando isso acontecer, tá bom? Baisel, obrigadão, viu? Ok, obrigado, eu que agradeço, né, pela oportunidade aí. Um abraço. Tá bom, valeu. Marco, pode encerrar a gravação aí, por favor, tá?